Fala, tripulação! O tema do nosso vídeo de hoje é moedas na Idade Média, como o dinheiro mudou o mundo. Vamos lá? Os meus alunos, um salve para os meus alunos do sétimo ano, em especial o sétimo ano B, que fez várias perguntas bem legais sobre as moedas na Idade Média, já que a gente está entendendo a importância da burguesia para o fortalecimento dos reis e assim o surgimento das primeiras monarquias nacionais. Os primeiros estados modernos, primeiros países, Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Vamos lá, vamos aprender sobre as moedas na Idade Média. Venha comigo, membro da minha tripulação. Oi, gente, vamos lá? Eu sou Pedro Coelho e esse é o meu canal que tem esse nome. Um dia eu posso contar por que ele tem esse nome, parece óbvio, mas tem uma história por trás. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como as moedas funcionavam lá na Idade Média. E não é só sobre o dinheiro não, viu? É sobre poder, comércio, reis, cidades e até mesmo como o capitalismo começou. Bora lá, vamos lá! Em primeiro lugar, como as moedas eram forjadas, como as moedas eram feitas. As moedas medievais eram feitas de forma bem artesanal. Os metais, ouro, prata ou cobre, eram derretidos, moldados, então derretiam aquele metal, eles eram moldados e depois eram batidos com um martelo sobre um molde de ferro, um cilindro, para cravar a imagem do rei e um símbolo do reino, como se fosse um carimbo no formato de um cilindro. Depois o martelo vinha por cima e batia. Era tudo feito à mão, então cada moeda saía de um jeitinho próprio. Eram parecidas, mas eram únicas. Algumas tortas, outras falhas, mas elas valiam no mercado. Isso era o mais importante. Segunda perguntinha importante quando a gente fala das moedas na Idade Média é a seguinte: de que modo essas moedas fortaleceram os reinos? As moedas deram aos reis controle sobre os territórios. Ora, ao padronizar o dinheiro, eles conseguiam cobrar impostos com mais facilidade, pagar soldados e incentivar, evidentemente, o comércio nos burgos. E onde essa moeda circulava muita riqueza. Então a moeda ela virou uma ferramenta de poder, tanto político como econômico. Terceira perguntinha: como eram essas transações comerciais? Por exemplo, quanto que valia um boi lá na sociedade medieval? As transações eram meio bagunçadinhas, sabe, no começo. Em áreas rurais, próximos aos feudos que estavam se desfazendo, muita coisa ainda era trocada, famoso ali troca, escambo. Trigo por galinha, leite por ferramentas, mas nas cidades que estavam se revitalizando, renascendo, reerguendo depois do século VII, século VIII, século X, principalmente com as cruzadas, o uso das moedas cresceu. Um boi, por exemplo, um boi podia valer mais de 1 libra de prata, que daria centenas de moedas menores. Um pão custava 10 denários, um sapato custava umas 10 moedas. Mas tudo isso dependia da região, era bem variada a economia. Quais os reinos mais prósperos na sociedade medieval? São perguntas que meus alunos fizeram. E aí eu compilei as 10 principais perguntas para trazer aqui para vocês. Um presente. Se você não é meu aluno ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho, dou aula em colégio particular, já trabalhei em rede pública também, faço treinamento com professores, sou apaixonado em trazer ferramentas para aulas animadas, profundas, focadas nos valores da instituição a qual você pertence, a qual eu pertenço. Me coloco à disposição para te ajudar. Qualquer coisa, faça contato comigo, tá bom? Link aí na descrição. A França e a Inglaterra prosperaram com a agricultura e com impostos. Então, repetindo aqui a perguntinha 4, né? Quais os reinos que prosperaram na Idade Média? A França e a Inglaterra prosperaram bastante com a agricultura e com impostos. O Império Bizantino, lá no leste europeu, lado oriental, era super organizado. Tinha uma moeda forte, os solidos.
E as cidades italianas, como Veneza, Gênova, Florença, enriqueceram com o comércio marítimo. Ali a economia fervia bastante, hein? Quinta perguntinha: qual a relação disso com os burgos? Qual a relação das moedas na sociedade medieval com os burgos? Os burgos foram os primeiros centros urbanos, os primeiros comércios, shoppings da época. E foi ali que surgiu a burguesia. Quem era a burguesia? Comerciantes, banqueiros, artesãos. Eles dependiam das moedas para trocar, para vender e para acumular riqueza. Quanto mais o comércio crescia, mais esses burgueses ganhavam espaço. E mais o modelo feudal ia perdendo força, porque eles eram mais agrícolas, eram mais rurais. Sexta pergunta: como isso se relaciona com o início do capitalismo? A moeda permitiu acumular riqueza. Quando você pensa em capitalismo, considere enriquecimento, acúmulo de riqueza. Então a moeda ela permitiu esse acúmulo de riqueza de forma muito mais prática. Os burgueses começaram a investir, a buscar lucro, a organizar, a economizar, a emprestar dinheiro com juros. O surgimento dos primeiros bancos, com base no comércio e não somente da plantação da agricultura. Esse modelo, baseado em capital, trocas e crescimento, é o embrião do que hoje a gente chama de capitalismo. Sétimo lugar, sétima perguntinha: quais os nomes das principais moedas da Idade Média? Também perguntaram isso lá na aula. A gente teve várias moedas importantes aqui na sociedade medieval, século V ao século XV, principalmente ali a partir do século VIII, IX em diante. Denário. Denário usado em várias partes da Europa, principalmente no início da sociedade medieval. Outra moeda era a libra, mais usada na Inglaterra, valia 10 shillings, ou 240 denários. Então a gente está pensando em proporção cambial. Então uma libra valia 240 denários. Florim, Florenza, né? Feito de ouro puro, super respeitado no comércio internacional. Florim. Ducado usado em Veneza, também de ouro, muito valorizado também. Sólidos, moeda do Império Bizantino. Sólidos, moeda do Império Bizantino, usado por séculos, uma moeda forte, uma moeda estável. Denário, libras, florim, ducado, sólido. Oitava perguntinha: quais as principais transformações que essas moedas passaram? No começo, as moedas eram de metal nobre puro, ouro e prata, mas com o tempo os reis começaram a misturar metais baratos para fazer mais moedas com menos valor real. Isso causava inflação e desvalorização. Com o comércio aumentando, surgiu também a necessidade de padrões estáveis e até dos primeiros bancos que ajudavam a guardar e trocar moedas com segurança, para evitar uma moeda não ter valor material real, uma moeda na verdade não ser de nenhum metal precioso, não ter valor ali entre eles. Nona pergunta: qual a primeira referência histórica do uso de uma moeda? A primeira moeda conhecida foi criada no século VII a.C., em uma cidade chamada Lídia, onde hoje é a Turquia. Era feita de electron, uma mistura natural de ouro com prata. Na Europa medieval, a tradição da moeda veio do Império Romano, que já usava moedas há séculos antes mesmo da Idade Média começar. Décima e última pergunta: por que as moedas estão caindo em desuso hoje em dia? Hoje em dia, a gente quase não usa mais moedas, na verdade, exceto naquelas maquininhas que alguns ainda insistem lá em acreditar. Foge disso, hein? Por quê? Por que as moedas estão caindo em desuso? Porque o dinheiro se digitalizou. Pix, cartão, criptomoeda, tudo é muito mais rápido, mais seguro, mais prático. Além disso, os governos podem controlar melhor a economia com o dinheiro digital. Mas olha que curioso, tudo começou lá atrás, com aquele martelinho forjando uma moedinha de prata. O mundo mudou e mudou, mas a ideia de dar valor a algo para facilitar a troca continua viva até os dias de hoje. Vou terminar esse vídeo aqui, quero concluir. Então é isso, galera. As moedas não são só pedaços de metal, elas são retratos da nossa história. Desde um martelo do ourives medieval até o app aí do celular dos seus pais ou do seu. Tudo faz parte da mesma linha do tempo. E para quem curte aprender brincadeira
Eu deixei aqui na descrição um link com um jogo super legal chamado Mesada. Olha, ele está em oferta lá na Amazon. Se você comprar, você vai se divertir aí com seus colegas, com seus familiares. Se comprar com o meu link, ainda me ajuda. Se você não quiser comprar esse jogo, entra com o meu link, adquirindo alguma coisa lá pela Amazon. Você ajuda o canal, me ajuda a crescer. É um jogo em grupo ótimo para criança, adolescente, adultos, para jogarem juntos. Tá aí na descrição, tá? E se você gostou desse conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like, comenta, compartilha, me dê ideias aí nos comentários. Valeu por assistir.